o verdadeiro autor, embora O. Kybalion. tenha sido impresso e seus direitos autorais tenham sido registrados pela Yoji Publication Society em 1908, um anúncio de 4 páginas dessa obra, incluindo vastos excertos e um sumário idêntico, foi publicado na contracapa do livro Mystic Christianity. 14. De Yogi. Ramacharaka, o pseudônimo mais famoso e verificável de Atkinson, um ano. Antes. É seguro presumir que, no mínimo, as partes principais de O. Kybalion. já estivessem concluídas por volta de 1907. 15. Textos anteriores sobre. Alguns dos 7 princípios herméticos já podiam ser encontrados em 1903, em The Science of Breed. Escrito por Atkinson como Yoga Ramacharaka. apesar de seu verniz de antiguidade e de sua automitologização, há no livro referências que também situam sua criação em um momento específico do começo do século XX. Os usos frequentes que o autor de O. Kybalion. faz de ciência moderna para confirmar antigos princípios herméticos, sobretudo no que diz respeito a átomos e elétrons, apontam para descobertas feitas no final do século XIX. Os livros que são mencionados em O. Kybalion. quer mediante passagens, quer por referências diretas, também pertencem ao mesmo período, a obra The Law of Psychic Phenomena. De Thomas J. Hudson. 1893. The Science of Breath and Philosophy of the Tatwas. D. Rama Prasada, 1890, assim como as obras de Herbert Spencer e William James sobre filosofia na mesma década e nos primórdios do século XX. Essas referências não apenas fornecem uma perspectiva temporal às influências sobre O. Kybalion. como também nos permitem inferir que ele tenha um único autor específico em William Walker Atkinson. Atkinson. Mencionaria Thomas J. Hudson, 2 anos depois, em um livro sobre telepatia, usaria o enunciado As Forças Mais Sutis da Natureza em 3 livros posteriores, e citaria Herbert Spencer em pelo menos 12 de seus outros livros, desde seu Crucible of Modern Thought. até vários títulos escritos com O pseudonimo de Yoga Ramacharaka. Napele de Ramacharaka, Atkinson. Também usou a frase leite para as crianças, carne para os homens em seu Advanced Course in Yogi Philosophy and Oriental Occultism. a mesma frase que os 3 iniciados usariam na introdução de O. Kybalion. Atkinson. Recomendo o Romance Metaphysico. Zanoni. 16. No capítulo 8 de O. Kybalion. e mais tarde faria o mesmo em um livro sobre a arte de vender, escrito com outro pseudônimo, Teronquien Dumont, a própria estrutura de O. Kybalion. seus 7 princípios herméticos fundamentais, também seria revisitada e reelaborada várias vezes por Atkinson nas 2 décadas seguintes. As 7 leis mencionadas no livro anônimo de 1909, The Arcane Teaching. O S. Princípios Cósmicos em A Doutrina Secreta dos Rosacruzes, de 1918, como tema do livro anteriormente não publicado, The Seven Cosmic Laws. escrito no fim de sua vida e republicado neste volume. Esses exemplos não apenas ligam os pseudonimos ou obras anônimas de Atkinson entre si, como também associam Atkinson a O Kybalion. como seu único autor. Mais. Importante sobre as diversas ligações entre outras obras de William Walker Atkinson e O. Kybalion. é o fato de essas semelhanças de conteúdo, formato e material de origem não existirem em nenhum outro escritor. Atkinson tinha uma vasta gama de interesses, e todos giravam em torno do tema central e recorrente encontrado em todas as suas obras: o poder dinâmico e transformador da vontade e da mente. Como demonstram seus escritos, não há dúvida de que ele mergulhou fundo na teosofia, no New Thought. nos primeiros escritos sobre psicologia, hipnotismo e sugestão, em filósofos como William James e em textos contemporâneos sobre a ciência de sua época. Igualmente significativo é o fato de cada uma dessas diversas e idiosincráticas vertentes estar presente, de uma forma ou de outra, nas páginas de O.
Kybalion. E nesse livro também não encontramos nada que esteja em circulação fora da esfera de conhecimentos de Atkinson, como a astrologia, o tarô ou a magia ritual, quando alinhado às outras obras de Atkinson desse mesmo período. O estilo de Kybalion. é compatível e uniforme com elas, empregando o mesmo tom, a mesma voz e peculiaridades de sintaxe e escolha de palavras, além da riqueza de indícios contextuais que, em O Kybalion. apontam para William Walker Atkinson como seu único autor. Há também outras formas de comprovação mais concretas. Na edição de 1912 de Who's Who in America. o verbete biográfico escrito pelo próprio Atkinson a rola, O Kybalion. como uma de suas obras. 5 anos depois, na introdução à primeira edição francesa de O Kybalion. o tradutor da edição inglesa, Albert Caillet, descreveu o livrinho como obra muito profunda por baixo de sua aparente simplicidade, mas assegurou aos leitores que o autor de O Kybalion. Le maître psychiste américain W. Atkinson. tinha plena consciência do que havia escrito. 17. Até hoje, não houve nenhuma outra reivindicação autorial de O Kybalion. que se tenha mostrado tão clara, pública e verificável quanto esta. Boa parte do legado de O Kybalion. tem sido um relato de identidade equivocada e consequências involuntárias, desde as conclusões mais abrangentes até os menores detalhes. Nem mesmo sua data de publicação ficou a salvo de discussões. A partir de 1940, os editores de O Kybalion. começaram a registrar a data de Copyright. como 1912, em vez de 1908, a data original, apesar da existência de registros claros da primeira, mas nenhum da Segunda. uma vez que o Copyright. durou por um período inicial de 28 anos. Durante essa época, e a inobservância de sua renovação colocaria a obra sob domínio público, seria difícil vê-la como qualquer coisa que não uma tentativa de manter o controle depois de um erro administrativo, mas a contínua reimpressão de O Kybalion. com os direitos autorais de 1912 e 1940, ajudaram a apagar parcialmente a memória de sua data de publicação. Original. O endereço Templo Maçônico, Chicago, na folha de rosto de O Kybalion. levou muitas pessoas a fazerem falsas ligações entre a maçonaria e O Kybalion. embora os franco-maçons de fato ocupassem o andar superior do edifício do Templo Maçônico, o local não era uma mera loja maçônica, mas, com seus 22 andares, tratava-se do primeiro arranha-céu de Chicago. Editora Original de O Kybalion. A Yoji Publication Society era apenas uma dentre mais de 500 empresas que alugavam espaços para escritórios no edifício, e não havia franco-maçons nem yogis entre os proprietários. Originalmente criada em 1895 por Sidney Flower, o primeiro editor da Revista New Thought. a Yoji Publication Society foi vendida à sua secretária, Olive Beduel, 2 anos depois. Com a ajuda de Arthur Gold, seu marido, Beduel montou uma livraria na qual personalidades locais da cena ocultista da Chicago da virada do século se reuniam. Alguns livros foram eventualmente publicados, e a Yoji Publication Society foi dirigida em parceria com a Advanced Thought, com as duas editoras compartilhando endereços e alternando direitos de gestão entre os dois cônjuges até a década de 1920, quando a Advanced Thought deixou de operar devido a uma série de problemas, permitindo que a Yoji Publication Society continuasse atuante. Até nossos dias, muitos iniciados, como já observei, a maior fonte de confusão no que diz respeito a O Kybalion. é, de longe, a identidade de seu autor. Com o passar dos anos, mais de 12 pessoas chamaram a si a autoria do livro, numa lista aparentemente infinita de candidatos, que ia do possível ao absurdo. Obras anônimas ou assinadas com pseudonimos, inclusive O Kybalion. estão quase sempre sujeitas a especulações sobre sua autoria, embora, no caso de O Kybalion.